Fala, gente! Tu és o único motivo que me fez. Todos os versos. Os dias já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Gente, vai chegando aí. Os versos e canções que eu consegui cantar. A glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Reino E a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Essa música é linda, chama Uma Coisa. E você vai receber algo hoje que é a única coisa que você precisa receber. A única coisa. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está aqui no Instagram, você que está aí no YouTube. Vão chegando aí, a fé se aprende. Uma coisa é necessária. Cola na videira. É um convite. Gente, dispara o dedinho no coração. Vocês estão no Instagram aí, que entra todo dia, dispara o dedinho no coração para que o Instagram avise que a gente está ao vivo. Porque se a gente não faz isso, o Instagram não avisa para mais pessoas que nós estamos aqui. Ontem foi muito bom estar com vocês no encontro. Fazia umas 3 semanas, eu acho, que eu não estava com vocês nos nossos encontros todas as segundas-feiras. Foi incrível estar com vocês, como fez falta para mim, como é importante a gente cada vez mais estar juntos, lado a lado. Aquilo que eu sempre falo, ninguém melhor do que ninguém, ninguém com rótulo, apenas filhos. Querendo ser filhos de Deus. Como é ser filho de Deus? Como um filho de Deus se comporta? Como um filho de Deus vive? Como um filho de Deus age? Essa é a verdade. Ninguém te ensinou. Ninguém me ensinou. Mas aqui no Cola na Videira, em vários lugares nessa geração, nós estamos aprendendo no mundo inteiro a ser como filho. Mas precisa de um religare diário. Não é eu apenas acreditar em Deus, acreditar que sou filho de Deus. Não, eu preciso de um religare diário, eu preciso de uma reconciliação diária, eu preciso de um elo, de uma aliança diária. Do contrário, nós não vivemos como filho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Abra sua Bíblia, Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel. Deus colocou algo no meu coração que eu preciso compartilhar com vocês. Talvez uma grande chave será virada aí dentro de você. Eu não sei o que Deus vai fazer aí dentro de você. Eu não sei o que você precisa. Mas eu não preciso saber. O que eu preciso saber é de que Deus sabe. E nós todos, e eu confio no que Jesus irá fazer nesta live.
no que Jesus irá fazer neste YouTube. Ele está aqui, está nos vendo. E Ele quer fazer morada, como diz nessa música, uma coisa. Ele quer fazer morada dentro de cada um aqui. Deus quer habitar dentro de você. Deus quer habitar dentro de mim. Não é eu que vou ao encontro dele, ele já veio. Então, dispara o dedinho no coração, chama alguém, chama uma amiga aí, usa o aviãozinho e vai abrindo a sua Bíblia, por favor. Se você não tem uma Bíblia, eu quero te encorajar a ter uma Bíblia. Porque nada melhor do que meditar na palavra de Deus, que nos ensina. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Daniel 6:3. Deus mandou te chamar. Daniel, capítulo 6, versículo 3. Meu Pai, Jesus, Tu sabes quem são as pessoas que estão aqui nessa live. Tu sabes as pessoas que estão aí no YouTube. Tu sabes as pessoas que vão entrar ao longo da live. O meu pedido, Jesus, é que o Senhor use a minha boca. Não deixe falar pela carne, por linguagem de sabedoria, persuasiva. Senhor, assim como Tu fez com o apóstolo Paulo, que o Senhor possa fazer mais uma vez, aqui no Cola na Videira. Usa a minha boca, Jesus, para que o Seu Espírito possa fluir neste lugar, possa habitar em corações que ainda não habitavam. Cada palavra que sair da minha boca que seja Sua, e o que Seu Espírito possa fluir. E todos ao final dessa live, em nome de Jesus, todos ao final desta live, possa ter a certeza, todos no final aí do YouTube, eu tenho a certeza que a fé foi ativada dentro de mim pelo Espírito Santo. O Espírito de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Você vai entender mais sobre isso, falaremos sobre isso aqui hoje, tá bom? Olha só, amém? Então, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas deixa de lado um pouquinho, coloca a sua atenção no aqui e no agora, mas você pode ficar aí fazendo várias coisas ao mesmo tempo, como Marta, você vai receber como Marta. Agora, se você decidir ouvir a palavra de Deus, como Maria ouviu ao momento que Jesus entrou na casa dela, não a mãe de Jesus, mas a irmã de Marta, sentou aos pés de Jesus e ouviu o teu ensino. Ela sofreu menos na vida. Ela aprendeu mais. Ela era livre na palavra de Deus. Porque ela decidiu aprender. A fé se aprende. A fé se aprende. Tá? Ó. Daniel, no Antigo Testamento, esse livro, tá? Daniel, um profeta de Deus. Capítulo 6, versículo 3. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os sátrapas, entre os presidentes. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Ponto. Deixa eu te colocar rapidamente no contexto. Daniel era um jovem que morava em Israel, e chegou um tempo em Israel que uma outra nação chamada Babilônia, a Babilônia, o rei Nabucodonosor,
foi até Israel, cercou Israel e raptou. Falou: meu amigo, você não tem direito de escolha, vem pra cá que eu quero que você viva com a gente lá na Babilônia. Daniel foi um desses. Eles escolheram alguns jovens que tinham alguns dons e talentos, que eram pessoas que sabiam ler e tal. E olha só, vocês vão morar agora na Babilônia, sem direito de escolha. Foram raptados. E aí quando Daniel chegou lá, Daniel era um homem de muita fé. E quando eu falo muita fé, é de fé ativada. Porque a fé basta um grão de mostarda, como diz Jesus. A fé não é performance, a fé não tem tamanho. A fé é uma escolha diária e você está escolhendo ativar a fé hoje. Daniel, como diz na Bíblia, ele escolhia todos os dias ativar a fé. Não só de conhecer as Escrituras, de ler a palavra de Deus, a Bíblia, moça, mas também em oração, todos os dias. Um momento de solitude com Deus. Talvez o que está faltando com você, para você, é um momento de solitude. Aqui não é um momento de solitude. Aqui é um momento de comunhão entre irmãos e irmãs. E não vai pensar, olha lá, coisa do crente. Você está viajando na maionese. Mas nós cremos em Jesus. Então, Daniel, ele vivia na Babilônia. E na Babilônia, Espírito Santo, me proteja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E na Babilônia, Daniel tinha um momento de solitude com Deus. Qual é o momento de solitude que você tem com Deus? Qual foi o momento de solitude que você teve com Jesus ontem? Aí você pode falar qualquer coisa aí. O que importa é o hoje. Ao sair dessa live, você já vai direto para o trabalho? Pode ser. Mas qual vai ser o momento que você vai ter de solitude com Deus? Enfim, Daniel chegou até a Babilônia e se destacou, como a gente leu aqui. A Babilônia era organizada, e aqui já era o reinado do rei Dário, mas a Babilônia já era organizada por presidentes e sátrapas. Eu não vou entrar nesse detalhe de como era a organização, porque isso não era o foco, mas era um reino lá na Babilônia. E o rei colocou alguns líderes que se reportavam direto para o rei. E um desses líderes que governava que liderava muita gente lá dentro do reinado, Daniel, ele se destacou entre os demais, como a gente leu aqui, entre os pares. E Daniel não nasceu naquele lugar na Babilônia. Daniel era um estrangeiro, mas ele se destacou lá. E por que ele se destacou lá? A Bíblia é bem clara e bem simples e profunda ao mesmo tempo. Daniel se destacou porque ele sabia falar? Não. Daniel se destacou porque ele era bonzinho? Não. Daniel se destacou porque ele usava o seu dom? Não. Daniel se destacou por qual motivo, Bruno? Talvez você esteja querendo um destaque. Talvez você esteja querendo um propósito de vida. Talvez você esteja querendo uma série de coisas. O que é que você está querendo? Talvez você quer uma carreira de sucesso. Talvez você quer fazer várias coisas. Inclusive coisas lícitas, coisas para Deus. Daniel não se preocupava com isso. Eu vou dizer de novo. Como eu amo os ensinamentos de Jesus para a nossa vida hoje em 2021, na história de Daniel. Porque o que Deus fez com Daniel, Jesus ele revela que ele quer fazer com todo mundo. Isso aqui foi antes de Jesus. Você vai entender, mas ouça isso. Talvez você esteja sofrendo, gemendo, com ansiedade, com preocupação. Se alguém quiser expor um problema que está vivendo, né, algum desafio, coloca aí. Mas a resposta é só uma.
Por que que Daniel se destacou num lugar estrangeiro? Em um lugar que ele não queria estar. Eu não vou até lá, eu sou filho de Deus, eu não vou para a Babilônia. Deus não me quer na Babilônia, eu sou filho de Deus. Muitas vezes Deus vai te levar para a Babilônia. Você acha que o apóstolo Paulo, ele queria ir para a prisão? Sim ou não? Claro que não. Mas Deus quis levar ele para a prisão. E muitas vezes a gente entra num conflito na nossa vida, de propósito de vida, de identidade, de fazer o bem sem olhar a quem, de querer construir coisas. Tá tudo certo. Mas se você tiver com foco nessas coisas, você vai sofrer muito. Pode ter certeza. Eu cansei de sofrer e em 2018 eu decidi viver de uma forma diferente. Por que que Daniel se destacou na Babilônia, um lugar que ele não queria estar? Ele foi obrigado a ir. Pelos homens. Mas ele confiou em Deus. Sabendo que Deus me trouxe a esse lugar. Aqui. Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente. Muito obrigado e até logo. Não, peraí, ele não fez MBA? Não. Não, peraí, mas ele não fez X, ele não andou X horas de voo? Não. Ele não fez nada dessas... Não. Por que que Daniel se destacou? Presta bem atenção. Por que que Daniel se destacou? Porque nele havia um espírito excelente. Não é mais nada além disso, irmão. Isso é evangelho, isso é simples, isso é... Só que para viver isso, você precisa o quê? Se auto-esquecer. Você precisa ser um ramo colado na videira. Ô Bruno, quem você é? Sou um ramo colado na videira. Obrigado, até logo. E mais nada. Ontem no hall do nosso apartamento aqui, ao descer, eu mostrei pro pessoal, tem um papel de parede dos dois lados. Uma videira. Por que que Daniel se destacou na Babilônia? Porque nele havia um espírito excelente. Deus é espírito. E Deus habitava dentro de Daniel. E Ele quer habitar dentro de você. Nós vamos chegar até lá dentro do que Jesus falou. Deus, em 2021, gente, Deus não está fora, aqui no mundo. Deus está. Existe o Pai que está nos céus, Jesus está ao lado direito dele, mas Deus está também na terra em espírito, e esse espírito não está em algum lugar. Esse espírito está dentro de nós e ele está rondando sobre essa live, procurando pessoas com o coração aberto, desejando a presença dele hoje. Eu preciso todos os dias, assim como Daniel, e eu aprendi com Daniel. Eu preciso todos os dias pedir este espírito, esta conexão com Deus. Esse espírito de Deus faz com que a gente saia de qualquer tribunal humano, de buscar olhar para a mim para poder fazer algo. Não. Por exemplo, Deus está levando a gente para um lugar aqui. Eu não sei quais são os planos de Deus. O que eu preciso é ser guiado pelo Espírito de Deus. E vou dizer de novo, porque por conta de Instagram, presta atenção. Por conta de Instagram, de rede social, o ser humano ele já tem uma tendência a se comparar com outras pessoas. Se você é uma mulher ou um homem que se compara muito, chegou o momento de você receber Deus dentro de você, porque Ele faz com que você não olhe para os outros. Faz com que você olhe para Ele. Mas a nossa geração
por conta da rede social, é uma geração que se compara muito e a gente sofre, porque a gente se compara com a grama do vizinho, conclui que a gente não está no caminho certo, e aí a gente vive num embate pessoal, num tribunal humano, num tribunal de dívida. Estou sempre devendo, eu nunca faço as coisas certo. Cara, eu tô deixando de fazer algo. Mano, eu era esse cara muito controlador. O que eu tô deixando de fazer? O que eu tô deixando de fazer? Eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Até cuidado. Talvez você tenha projetos sociais e você tenha uma necessidade de ajudar as pessoas. Que bom, mas se você olhar apenas para isso, você sofre. Ou vai sofrer, inevitável, pode ficar em paz. Porque o que faz a gente viver livre, hoje, tô falando hoje, irmão, amanhã eu tenho que buscar de novo, e depois eu busco de novo, é carregar um espírito excelente, como Daniel carregou, um espírito de Deus. E sabe o que você precisa fazer todos os dias? Bruno, mas como eu faço isso? Você vai saber o como agora. Todos os dias, ao acordar, assim como Davi fez, Deus ensinando através da vida de Davi. Davi era rei, Davi tinha tudo. No momento que ele era rei, né? Ele não era assim. Ele era um excluído, rejeitado pela família. Eu não vou entrar na história de Daniel. Mas o espírito que habitava em Daniel habitava em Davi. E quando Davi tinha toda a estrutura e ele era rei em Israel, ele acordava, como ele escreveu em um salmo, e ele reconhecia que ele era pobre em espírito. Pobre em espírito. Então todos os dias você precisa reconhecer que você é pobre em espírito. Ao acordar. Para que a gente... Por que, Bruno? Por que isso? Porque ao acordar, você se reconhecendo como pobre em espírito, ou seja, eu estou vazio do espírito. Eu preciso ir buscar o espírito. Olha só, Jesus ele disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado são pessoas que desfrutam. Bem-aventurados são pessoas que se reconhecem, que têm a certeza. Eu, Bruno Loureiro Gomes, pai da Betina, marido da Bruna Loureiro, eu sou pobre em espírito. Eu preciso me encher dele, eu preciso buscar ele ao acordar. E é isso que a gente passa para vocês aqui do Cola na Videira. Mas só Deus para fazer os seus ouvidos abrir. Só Deus para fazer você enxergar aquilo que você não está enxergando e que Ele quer que você enxergue. Eu dependo dele. Eu não posso entrar no tribunal de pensar: ai, será que as pessoas vão entender? Será que não vai? Talvez você é assim no trabalho. Talvez você é assim na sua casa. Será que fulano entendeu? Será que fulano não entendeu? Não, eu preciso carregar o espírito excelente. Eu preciso carregar e ser guiado por esse espírito. Mas ao acordar eu preciso me encher desse espírito. E como faz isso, Bruno? Pede. Espírito Santo, Espírito de Jesus, me enche. Me enche. E, gente, dentro do que eu venho validando, esse se encher do Espírito, ele acontece na solitude com Deus. Ele não vai se encher, você não vai se encher dele acordando, já pegando o Zap, já pegando o Instagram e já indo pro pau. Já indo pra quebradeira da vida. Jesus, ele tinha um momento de solitude com o Pai que estás nos céus. Jesus ensinou por exemplo. E Daniel também, mesmo na Babilônia, ele tinha os momentos dele de solitude com Deus. Ele não abriu mão disso. Daniel não abriu mão de ter momentos de solitude com Deus. Então talvez você esteja procurando, tá fechando o ano de 2022, procurando saber o que você deixou de fazer em 2021 e o que você deve fazer em 2022. Aqui no Cola na Videira a gente só vai passar para você uma coisa: receber o Espírito Santo.
o mesmo espírito que habitava em Daniel. Esse espírito fez com que Daniel morasse num lugar que, se perguntasse para o Daniel e ele respondesse na carne dele, ele ia falar: eu não quero estar na Babilônia, eu quero estar em Israel. Eu não quero estar na empresa A, eu quero estar na empresa B. Eu não quero trabalhar CLT, eu quero empreender. Como é agora o assunto falado nas redes sociais. É ou não é? Isso aí. E se Deus falar pra você que você quer, que você tem que estar CLT? Aí você tá no embate. Não, mas eu tenho que empreender. Porque eu sou filho de Deus. Porque eu tenho que ter dinheiro em abundância. Que eu tenho que ter helicóptero, que eu tenho que ter prédio, que eu tenho que ter não sei o quê. Ah, é? E Daniel? Que teve que ir pra Babilônia. Deus levou ele pra Babilônia. E Paulo, que foi pra prisão? Você quer viver cheio do Espírito Santo? Ele te guia para onde ele quer que você vá. E às vezes, muitas vezes, ele não vai te levar para lugares aonde você imagina que é lugar que todo filho de Deus tem que estar. Até porque Deus não está em lugares. Em 2021, ouça isso em nome de Jesus. Deus está dentro de você, Ele quer fazer morada aí dentro. Então cuidado com esse negócio de rede social. Cuidado. Um beijo no coração de todo mundo aí da rede social. Um beijo no coração de vocês. Meu Deus. Mas presta atenção. Eu, Bruno, decidi em 2018. Eu era um jumento desgraçado. Jesus me tirou do inferno. Eu decidi viver como os homens de fé viveram. Eu quero viver guiado por esse espírito que habitava em Daniel. Eu quero. Desejo isso. Então, Bruno, vai ter momentos, por exemplo, Deus nos levou para uma empresa. Eu tenho a minha empresa com a minha esposa. Eu estava de boa, mas Deus quer eu lá. Então eu tenho que ir. Daniel, você vai ser preso e vai ser levado para Babilônia. Beleza? Mas você confia em mim? Confio, Senhor. Então vamos, porque eu preciso de você lá. Já parou para pensar nisso? Aí você tá aí preocupado, fritando a sua cabeça, querendo sabedoria, querendo empreender, querendo um monte de coisa. E não perguntou para Deus ainda o que Ele quer sobre a sua vida. O que Ele tem sobre a sua vida. Sabendo que Deus não vai te contar o plano completo. Até porque se Ele te contar o plano completo, você vaza assim como eu. Se Ele me contasse, quando eu trabalhava na Cielo em 2015, que a gente estaria vivendo o que nós estamos vivendo aqui, no Cola na Videira, e se Ele me ligasse, eu ia desligar o telefone na cara dele. Por quê? Medo. Por quê? Não sou capaz. Eu não sei se vocês pegaram. Quem está entendendo isso, manda um check aqui. Se alguém está ouvindo a palavra, lembra, quem escuta as palavras aqui no Cola na Videira vai murmurar 11 horas da manhã. Mas quem ouve a palavra de Deus através deste canal, como existem milhões de outros canais, milhões de igrejas, glória a Jesus por isso. Mas quem ouve a palavra de Deus, recebe o Espírito Santo. Recebe este Espírito que habitava em Daniel. Então, não entra na condenação de que você está devendo algo. De que você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Mano, eu já entrei nessa condenação 1 quilo de vezes. 1 quilo? 1 quilo, só para você saber que não tem medida. Não tem como contar. Então eu falo 1 quilo para você se confundir aí, não tem nem como contar. Quantas vezes eu já não entrei no tribunal humano de dívida, estou deixando de fazer algo. Não existe isso colado na videira, irmão. E aí você fala, Bruno, mas Daniel foi antes de Jesus, pós-Jesus é a época da graça. Isso. Paulo viveu isso. Deus levou ele para a prisão. Quem é que queria estar preso? Quem é que queria estar algemado? Deus precisava de Paulo na prisão. A prisão, irmão, isso é forte. E Paulo, como ele escreve, e é isso que você tem que buscar todo dia. Paulo escreveu: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente no pouco e no muito. Já tive muito e já tive pouco na vida.
Mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque um Espírito de Deus, o Espírito Santo, habitava em Paulo. E aí você fala, Bruno, mas fala mais sobre isso. Pra gente ir pra fala de Jesus. Ele é o centro aqui nessa live. Entenda uma coisa, Daniel foi pra Cova dos Leões. Daniel queria ir pra Cova dos Leões? Fala pra mim. Oxi, bota Daniel na linha aí. Bota aí, beijo no seu coração, meu filho. Daniel, vamos lá. Daniel, na verdade, conta aqui pra gente aqui na resenha, na live. Conta aqui. Tu queria ir pra Cova dos Leões? Você queria ser metralhado por pessoas que queriam derrubar Daniel, porque Daniel se destacou tanto que pessoas tiveram inveja e pessoas conspiravam contra Daniel e convenceu o rei que gostava de Daniel, porque Daniel também entregava resultado, convenceu o rei, banana, de colocar Daniel na Cova dos Leões. Daniel não dependia da aprovação de pessoas. Daniel não entrou, mas vocês estão me conspirando contra mim. Daniel não entrou nesse jogo porque nele havia um espírito excelente. Ah é? Quer me colocar na cova? Glória a Deus por isso. Só vou entrar se Deus permitir, porque se Deus não permitir, Ele não vai deixar eu entrar, ainda que você queira. Não vai! E, gente, pra nossa carne, é duro isso. É lógico que você vai falar assim, ai, como é duro esse discurso. Claro, falavam isso pra Jesus. É duro se eu tiver vazio de espírito. Se eu passar o meu dia longe da conexão com Deus. Mas o espírito sempre vence a carne. É difícil pra carne. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é simples. Ela não vai pra Harvard fazer PowerPoint, vai nada. O ser humano é carne e espírito. Ou você alimenta a sua carne, que são os seus desejos, os seus sonhos, os seus propósitos. Ou você alimenta o espírito. E se você decidir alimentar o espírito sempre vai vencer a sua carne. Ou seja, o espírito sempre vai vencer o medo. Ele lança fora todo o medo. O espírito faz você confiar em Deus. O espírito faz você pensar. Estão querendo me jogar para a Cova dos Leões? Tá. Vocês querem me jogar? Só um minutinho, peraí, deixa eu só falar um negócio aqui. Ô Jesus, você vai me permitir que eu vá? Rapaz, o negócio vai ser brabo, hein? Mas eu vou na tua presença. Tá bom. Pode me colocar. Por isso que Pedro, quando prenderam Pedro que negou Jesus 3 vezes, tô nem aí pra isso. Jesus também não estava nem aí. Jesus já sabia que ele ia fazer Pedro nascer de novo no dia de Pentecoste, no recebimento do Espírito Santo. Ah, mano, isso é bom demais, velho. Jesus, como eu queria que todas essas 66 pessoas, todos vocês que estão no YouTube, como eu gostaria de ver vocês ardendo no Espírito, queimando, pegando fogo no Espírito Santo. Pegando essa visão que está sendo colocada por Deus aqui. Você percebe que isso vai deixar você livre? Quer me jogar na cova? Tô entrando. Pera aí que eu vou, não precisa me levar. Não precisa me algemar, rapaz. Vamos aí. E a Bíblia diz que Daniel passou uma noite na Cova dos Leões. Aí talvez você passou um dia inteiro de angústia ontem. Talvez você passou o dia inteiro sendo apedrejada ontem por alguém. Talvez você passou um dia por pressão. Talvez o nosso dia vai ser um dia de pressão hoje. Mas nós estamos se enchendo desse espírito nesta live. Não se preocupe em como se encher. Quem te enche é o próprio Deus. Fique em paz. Só pede para Ele. Você precisa pedir. Você precisa abrir sua boca e pedir. Eu lembro o dia que eu pedi para o meu pastor Silas. Eu falei, Silas, eu quero o Espírito Santo. E ele deu risada. Ah, é? Tá comendo bode agora lá na roça, lá na Bahia, eu acho. Não, lá mais pra cima. Ah, é? Você quer o Espírito Santo? Então pode ter certeza, porque se saiu da sua boca, tá chegando. Você vai saber o dia que você recebeu o Espírito Santo. Agora, todos que estamos aqui se alimentando da Bíblia, pode ter certeza, o próprio Espírito já está aí dentro de você, trabalhando dentro de você, para que um dia você saiba que foi aquele dia que você nasceu de novo. Pode ficar em paz. Não se cobre. Eu não nasci de novo. Aí esquece, né?
Lembra? Jesus já te tirou desse tribunal. Pede com alegria. Eu quero nascer de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus tirou todas as feridas de abuso da minha infância. Jesus tirou todos os complexos que eu tinha com o meu corpo. Isso é o que eu sofria mais do que os próprios abusos que eu sofri. Jesus tirou tudo isso. Não, Bruno, como assim? É isso aí. Tirou tudo. Tudo. E se explica isso? Não. Isso é fé. Isso é certeza. Eu sei que foi Ele que me curou. Eu sei que Ele pegou os pensamentos de condenação e jogou no mar do esquecimento. Ah, mano, Jesus é top, velho. Para. Não tem ninguém que possa fazer isso por você, a não ser Ele. E aqui, quando Daniel sai, antes desse finalzinho aqui, glória a Deus, antes desse finalzinho aqui, pra gente terminar aqui a live. Jesus no livro de João, depois você não precisa abrir aí agora, mas lá no livro de João, capítulo 14, Jesus ele disse assim: se vocês me amam, e ele tá falando aqui pra nós agora, hein? Se todos dessa live, todos desse YouTube me amam, guardarão os meus mandamentos. Então Jesus ele tá falando que, olha, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Se eu não sei quais são os mandamentos de Jesus, como é que eu vou amar Ele? Não ama. Então primeiro precisa conhecer. Precisa conhecer quem Jesus é. Precisa saber que a Bíblia é um livro sobre Jesus, porque Ele é a palavra de Deus. Mas precisa buscar isso. E aí Jesus ele disse: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Quem é Jesus? Ele diz no versículo 17, capítulo 14, é o Espírito da verdade. O mesmo Espírito de Daniel, o mesmo Espírito que habitava dentro de Daniel, o mesmo Espírito excelente que a gente acabou de ler. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Então precisa ver e conhecer para poder receber. Ver e conhecer o próprio Jesus. E aí você vai ter a certeza deste Consolador chamado Espírito Santo dentro de você. Ele amplia sua consciência, ele não deixa dúvida. Fique em paz, ele é o próprio Deus, irmão. Ai, não sei se eu recebi o Espírito Santo ou não. Esquece. Esquece isso. Não é assim, não. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus dizendo isso para a equipe. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, mas presta atenção, se Deus quiser. Ó, Jesus mais abaixo ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Daniel guardava a palavra do Senhor, mesmo na Babilônia, principalmente na Babilônia. E o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos morada nele. Eu não sei se você entendeu, mas vamos lá. Se alguém me ama, Jesus dizendo, se alguém me ama nessa live, guardará a minha palavra. Então, Jesus, eu quero conhecer a Tua palavra para eu poder guardar ela dentro de mim. E o guardar dentro de mim faz eu viver pautado na Tua palavra. E o meu Pai o amará. Aí eu consigo receber o amor de Deus. E viveremos, Jesus dizendo, e viveremos, nós viveremos, Jesus dizendo, nós viveremos para Ele e faremos morada nele. E faremos nele morada. Façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. O Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo fez o ser humano desta maneira. E aqui Jesus está falando, faremos. Nós faremos. Nós quem, Jesus? Meu Pai que estás nos céus, eu e o Espírito excelente, o Espírito Santo. Faremos morada em todos que estão nesta live. Basta desejar conhecer a minha palavra
e viver a minha palavra, guardar ela dentro de você e viver pela palavra. E viver pela palavra é fora do tribunal. Viver pela palavra é não achar que Deus esqueceu de mim, mesmo sendo levado para a cova dos leões. Quando Daniel passou a noite toda na cova dos leões e o rei ficou triste de ter permitido Daniel passar por isso. E o rei vai até perto da cova e pergunta: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu que o rei vive eternamente. Exclamação. Essa é a resposta de quem é cheio do Espírito. Daniel não saiu pela carne. Ou seja, você me colocou aqui, né, rei? Deus me livrou, mas agora eu vou te pegar. Agora você vai ver o que eu vou fazer com você. Vou dar uns tapas na sua cara. Daniel não fez isso. Daniel simplesmente falou que o rei viva eternamente. O rei que colocou ele na cova dos leões e o rei que colocou ele num lugar escuro, no lugar onde ele foi atacado, no lugar onde os leões rungiam para destruir Daniel. Mano, não tem nem como a gente pensar em como foi essa cena, como foi esse dia. Mas talvez você esteja sendo atacado por várias coisas na sua vida. Pior, os grandes ataques nossos, nos seres humanos hoje, em nós, é aqui, na nossa mente. Então chegou o tempo, irmão, de você buscar exclusivamente se encher desse Espírito. Porque a Bíblia diz que não se achou nele, em Daniel, nenhum ferimento, porque havia confiado em seu Deus. Daniel confiou em Deus. E só confiou em Deus porque nele havia um Espírito excelente. Então todas as dúvidas que você tem, ela se resume em uma resposta. E isso assusta muito o ser humano. Mas não se assuste não. O resumo é: busque o Espírito Santo, porque nele havia um Espírito excelente. Deus me trouxe aqui hoje. Ô Bruno, como vocês conseguem fazer uma live? Às vezes perguntam isso pra gente. Como que vocês conseguem abrir uma live todos os dias há 644 dias? Porque nós buscamos o Espírito Santo. Porque os devocionais aqui no Cola na Videira, desde o dia 18 de março do ano passado, é uma promessa de Deus que se cumpriu 4 anos depois. E a pauta da live é Jesus. E a forma que a live acontece é guiada pelo Espírito Santo e não pelo Bruno. Porque do contrário, pararíamos no mês de maio, pararíamos em abril, faremos 30 dias apenas, não conseguiríamos. Mas o Espírito Santo ainda deseja que seja aberto esse canal para que almas sejam resgatadas por Ele. Então não deixe que a culpa, não deixe que os seus pensamentos de não merecimento, de escassez, faça com que você pense de que você não consegue, que você não merece. Independente do que você fez. Deus quer as pessoas mais improváveis. Falei isso no encontro ontem. Então, Deus ama demais esta geração. Mas em muitos dessa geração não tem acesso. Deus não entra. Porque a pessoa não quer. A pessoa quer fazer as coisas do jeito dela. Quer controlar, quer controlar, quer controlar, quer controlar. Então olha, eu não sei porque que Deus está mandando dizer isso, mas cuidado com as comparações na rede social. Quem é cheio do Espírito não se compara. Agora, eu preciso me encher todos os dias dele. Do contrário, eu vou me comparar.
e vou pior, concluir que eu estou devendo. Jesus já pagou a dívida. O evangelho faz a gente viver livre e a liberdade assusta o ser humano. O que é ser livre, Bruno? É ser um ramo colado na videira. O que é ser livre, Bruno? É ser um ramo colado na videira. A minha liberdade é ter a certeza que eu estou enxertado na videira. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Sabe o versículo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estamos colados na videira. E a partir disso, a videira diz, Jesus, o Nazareno, ele diz o que nós temos que fazer hoje. E amanhã? Amanhã ele não disse ainda, porque o amanhã trará o seu próprio cuidado. Ele disse isso. Ué, o amanhã, dia 22, hoje é dia 21, trará o seu próprio cuidado. Foca no agora, no hoje. O que eu tenho hoje? Se encher do Espírito. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, fica com essa mensagem. Medita. Pensa. Avalia. Se você de fato está vivendo em um tribunal humano, em alguma área da sua vida. Sendo condenada, se autocondenando, se comparando. Avalia. E peça para Jesus você sair desse lugar. E conversa com ele. Jesus, eu não estou nem aí mais pelo que o Bruno disse lá. Jesus, se há alguma verdade no que foi dito lá, do que está escrito na Bíblia, eu quero viver com esse espírito excelente de Daniel. Eu quero viver pelo Espírito Santo, o Espírito que habitava... Mano, Jesus ele veio só entregar isso. Véio. O que Jesus entregou na cruz? O Espírito Santo. Obrigado, gente. Até logo. Porque o Espírito Santo fez e faz o religário entre nós e Deus Pai. Nos salva. A salvação diária. Até quando, Bruno? Não tem fim. Até, vamos chamar assim, a Nova Jerusalém. Até a volta de Jesus. Então, se talvez alguém aqui dessa live ainda não se lançou para essa palavra, não se jogou para viver desta maneira, colado na videira, então você está sendo convidada a viver colado com Jesus, enxertado nele, pertinho dele, e ele vai soprar em você todo dia e vai fazer você confiar nele. Vai fazer com que os medos sejam lançados fora. Vai fazer com que a ansiedade seja lançada fora. E você vai testemunhar o que ele vai fazer na sua vida, o que ele está fazendo na sua vida. Então, guiado pelo Espírito Santo. Jesus, esse é meu pedido. Se alguém ainda tem dúvida, tira a dúvida dessa pessoa, meu Pai. Mas seja feita a tua vontade. Às vezes você vai fazer essa pessoa ficar com dúvida até X tempo, para que ela possa naquele dia ter a certeza. Mas aí testemunhar. Eu vivia cheio de dúvida, mas teve um dia que algo mudou dentro de mim, que foi o recebimento do Espírito Santo. E aí você testemunha o antes e o depois do Espírito de Deus. Isso é fé. É você testemunhar. É você falar, assim como Deus fez com Daniel, Ele está fazendo na minha vida. Assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, Ele me livrou daquele tribunal, daquela situação, daquela perseguição. Eu não sei quais são os ataques que você está sofrendo aí. De alguém ou de você mesmo, que são os seus pensamentos negativos. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Vamos trabalhar guiado por esse Espírito excelente, porque foi esse Espírito que fez com que Daniel se destacasse. Está escrito. Quer viver isso? Pede e receberás. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e tamo junto. Colado na videira. Vou subir no YouTube se der tempo. Se não der tempo, não subiu, gente, porque a gente é um só aqui. Beleza? Beijo no seu coração. Ficar com Deus.